Aí, Raquel, quando tu for falar, tu cola no microfone. Aqui. Isso. Às vezes esqueço de falar. Muito boa tarde, Uruguaiana, boa tarde, Fronteira Oeste. Eu sou o jornalista Dario Carvalho e a partir de agora entra no ar mais uma edição do Baita Papo Entrevista. Você também pode acompanhar o Baita Papo Entrevista através da live no meu Instagram, @jornalistadario. Agradecimento especial aos patrocinadores: Guimarães Soluções Contábeis, contabilidade para o comércio, indústria, prestadores de serviço, agronegócio, além também de gestão financeira e gestão para negócios. Rodomã, indústria e comércio de implementos rodoviários. Loja com oficina para caminhões e carretas. A Rodomã é concessionária da Librelato. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Proequilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida. Na Proequilíbrio você tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de você e da sua saúde. E Benditos Pet, o seu amigo de quatro patas, merece os melhores cuidados. No programa de hoje, vamos falar aí sobre o que você precisa saber sobre assédio e importunação sexual. As minhas convidadas é Amanda Cavalcante Melo de Paula, que ingressou em 2021 na Academia de Polícia Militar, serviu em apoio operacional no 24º BPM de Alvorada e desde 2022 está em Uruguaiana e é a primeira capitã feminina do Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira. É também comandante de companhia do policiamento e atua na Patrulha Maria da Penha. Junto comigo, Maria Lúcia Dora Velo, formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Uruguaiana, faz parte e já foi presidente da Comissão da Mulher Advogada, também faz parte da Comissão de Direitos Humanos e é conselheira da OAB RS Subseção Uruguaiana. E fechando o time, Raquel Antunes Salerno, ela que é guarda municipal aqui em Uruguaiana, ingressou através do primeiro concurso em 2004 e foi a única mulher a fazer parte da guarda municipal, né? Já trabalhou em postos de serviço do patrimônio municipal e hoje integra a Ronda Ostensiva Municipal Urbana, a ROMU, trabalhando diretamente com as mais variadas ocorrências. Lembrando que você pode enviar seu WhatsApp pela rádio você pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio 96 3412 3334. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar esse programa já perguntando para a advogada. Maria Lúcia, o que a gente pode definir aí, o que é assédio e quais seriam esses tipos de assédio? Na legislação a gente encontra vários tipos de assédio, né? O assédio moral. E acredito que hoje, pelo tema proposto pelo programa, a intenção seja falar sobre o assédio sexual. O assédio sexual é quando existe tentativas por parte, principalmente, do chefe ou de alguém de cargo superior com um colega de trabalho. Por exemplo, tentativas de beijos, cantadas invasivas, o toque, tudo isso configura assédio sexual, se ocorrer dentro do ambiente de trabalho, do superior para um colega de trabalho. Uma questão de hierarquia, então. É quando a pessoa, na verdade, ela se usa do seu cargo superior para praticar esse tipo de ato sem o consentimento da outra parte. Quais que seriam os tipos de assédio, assim? O assédio sexual que é do trabalho? Nessa esfera do assunto de hoje seria esse. O assédio, daí ele tem de várias formas. Pode ser uma cantada mais invasiva, pode ser o toque, pode ser tentar um beijo forçado, pode ser
é tentar desnudar a pessoa. Aí existem várias formas, né, que configuram esse comportamento, o assédio sexual. Capitã, tu que trabalha diretamente na Patrulha Maria da Penha aqui na cidade, a gente tem muitas ocorrências em relação ao assédio? Bom, é sempre uma necessidade, né, quando eu trago aqui o assunto, para representar a Patrulha Maria da Penha. Em relação ao assédio sexual, eu gostaria primeiramente de deixar claro que duas situações. A Maria da Penha, quando a gente lida com violência doméstica no seio familiar, tem que ter realmente uma violência configurada. E nesses casos, a nossa patrulha ali, mediante o trabalho da brigada, atua com mulheres que já têm medidas protetivas declaradas judicialmente. E é complicado a gente conseguir configurar um assédio sexual a ponto de virar uma medida protetiva. Porque, como a doutora ali falou, o assédio sexual, pela nossa legislação criminal, ele acontece necessariamente no ambiente de trabalho. Então, ele tem muitos requisitos que têm que ser configurados para poder surgir esse tipo penal. Tem que ter ali uma ameaça ou uma promessa de vantagem, né? Um exemplo assim, toma lá da cá. Ou você sai comigo, ou você vai comigo para cama, ou eu vou te demitir. Ou me dá um beijo que eu te dou uma promoção. É uma coisa específica ali que está acontecendo naquele ambiente. Então, a título de acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, nós não temos registro, porque ali vai envolver uma violência doméstica e não em ambiente de trabalho. Porém, como eu trabalho ali a comando da companhia, do policiamento da cidade, nós atendemos todas as ocorrências envolvendo violência doméstica ou violência contra a mulher. Acontece que esse tipo de assédio sexual, ele não é específico da mulher. Pode acontecer com os dois gêneros. É possível também um homem ser assediado sexualmente. Agora, contudo, né, a mulher é sempre a vítima mais vulnerável. Então, a maior parte dos casos é sim com a mulher. E existe uma estimativa muito baixa de registros. Não significa que não aconteça na cidade. Mas assim como o estupro, assim como a importunação sexual, que as pessoas têm constrangimento, têm vergonha de ir lá registrar, um assédio sexual, ainda mais porque às vezes envolve uma dependência de um emprego, e existem menos registros ainda. Mas no caso, se a mulher sofre esse tipo de assédio e fizer a ligação para a Brigada Militar durante o processo que está acontecendo, vocês vão fazer a ocorrência? É isso que eu falei, não vai envolver a Patrulha Maria da Penha, mas qualquer policiamento vai se dirigir imediatamente. A questão é ela conseguir ter meios de acionar a Brigada Militar a tempo de acontecer aquele flagrante, né? Nós vamos registrar a denúncia dela, vai ser encaminhada na delegacia, vai passar por uma investigação, mas a vítima é muito constrangida a não levar adiante, porque ela acha que as pessoas não vão acreditar no que está acontecendo. Muitas vezes não tem testemunha, não tem colegas de trabalho, mas a denúncia é sempre importante. O jeito mais fácil de identificar é quando é no WhatsApp, né? Sim. Quando as cantadas acontecem via WhatsApp, ou a própria ameaça disfarçada, ela acontece via WhatsApp, né? Raquel, conta pra nós como é que vocês na Romu enfrentam esse tipo de ocorrência. Bom, primeiramente, boa tarde aos ouvintes e a todos que estão assistindo o programa. A situação aqui, complementando a doutora e da capitã, o assédio sexual, que ele tem que ser configurado com vários fatores, é muito difícil uma denúncia de assédio sexual. Por quê? Porque, como já foi dito, tem que ter uma hierarquia do autor sobre a vítima, né? E acontece muito sutilmente, a mulher fica com vergonha de denunciar, tem a questão das provas. Então, o que a gente está enfrentando mais problemas assim o melhor a fazer é orientar a pessoa, porque quando ela liga, ela denuncia, mas não quer se apresentar, não quer procurar a delegacia de polícia, não quer ser encaminhada naquele momento. Aí a gente orienta, né, vários fatores, como o do WhatsApp, caso haja uma investida através do WhatsApp, caso haja uma maneira de alguém também testemunhar a situação, algum colega que está presenciando, mas é um caso bem difícil porque ele envolve uma hierarquia. Então, geralmente, essa pessoa precisa do emprego, essa pessoa também vai ser invalidada em alguns momentos, né? Alguém vai duvidar dela.
E é bem complicado porque na maioria dos casos não se é tomada uma providência mais pelas autoridades que poderiam encaminhar, porque essa pessoa tem medo ou vergonha ou necessidade de continuar, né, trabalhando e vai se livrando daquela situação. E em alguns casos é insuportável, aí é que surge uma denúncia maior, que a pessoa consegue gravar ou fazer com que alguém testemunhe sobre isso. A gente recebe mais de importunação, que são 2 crimes tipificados diferentes, né? E a importunação sexual é nova, a lei da importunação, ela é mais grave, aliás, ela tem uma pena maior do que a do assédio, né? Ela é de 2018, né? Ela foi criada em 2017, a partir da situação em que um homem ejaculou em uma mulher em um ônibus ou um trem. E aí, a partir daí, se criou essa ideia, a lei foi de 2018. Então, ela tem uma penalidade maior e ela é mais ampla, né? Ela é mais específica. E casos de assédio, nós atendemos apenas nós temos apenas um caso de denúncia de assédio em 2022. Foram 5 casos de importunação sexual e 1 de assédio. E agora em 2023 parece que vai ser um pouco maior, porque nós estamos em março e nós já tivemos 3 denúncias de importunação sexual. E também existe o assédio moral, mas só que agora no caso eles estão tratando do assédio sexual, que é uma violência, né? É uma violência sexual. E a tipificação a gente não dá. A gente encaminha a delegacia, quem dá o enquadramento é a autoridade policial, que é o delegado de polícia, né? Através dos seus agentes lá que fazem contato e dão enquadramento. Então, a gente só tende a encaminhar a vítima, se consegue colocar o autor na cena, ótimo. Se não, a vítima é encaminhada para denúncia. Há muitos casos quando que são menores de 14 anos, aí já é configurado estupro, né? Seja o mesmo tipo de contato do assédio, tornando-se menor de 14 anos, aí configura estupro. Mas como eu digo, a gente notifica, quem dá o enquadramento é a autoridade policial. Doutora, o que em relação à importunação sexual, o que seria? Como a Raquel falou, a importunação sexual ela foi definida pela Lei 13.718 de 2018, que acrescentou no artigo 215 do Código Penal a letra A. Então nós temos no 215A. E aí ela foi definida como praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Né? O que ela vem a ser os mesmos atos praticados lá no assédio sexual, que é o toque sem consentimento, o beijo forçado, esse tipo de atitude sem o consentimento da outra parte. Né? A diferença entre eles principal seria o local, que no assédio é basicamente no local de trabalho, porque precisa haver, como a capitã explicou, essa troca, né? Se tu não fizer isso, vai acontecer aquilo. O que na importunação não é necessário esse requisito. Amanda, tu que tem um tempo aí dentro da Brigada Militar, como é que tu observa essa questão do assédio em relação às mulheres? Existe em toda parte, tu que não é de Uruguaiana, já passou por Porto Alegre, já veio de outro estado? O assédio sexual, como havíamos comentado, ele às vezes é um pouco mais velado do que a importunação, porque é mais difícil as denúncias, né? Os números ali que a Raquel trouxe batem mais ou menos com os números do batalhão. São pouquíssimos registros. De importunação, como é mais recente e as pessoas agora têm mais conhecimento, até que registram mais. E é muito amplo o leque, né? Há até considerações judiciais que levam em consideração mesmo a ausência de toque, aquele olhar com lascívia, aquela forma, né, desrespeitosa de encarar a mulher, já é considerado a importunação. E assim, o sim, ele nunca vai ser presumido. Então, avançar em uma mulher em ambiente como tivemos agora recente, o carnaval, aglomerações, em bailes, não se pode presumir o sim. O sim tem que ser expresso antes do ato ou concomitante, mas tem que ter a expressão do sim.
senão vai ser uma importunação sexual, senão vai ser a um nossa estupro. legislação ela não define exatamente o que seria o consentimento. E esse é o vácuo, né, que ficou na lei. Mas o entendimento hoje é esse que a capitã falou, que inclusive surgiu na Espanha, que somente o sim é sim. Se a pessoa não deixar claro que sim, seja lá, né, de que forma for, então não é configurado consentimento. Inclusive em situações que a vítima vai estar fora de si, vai estar alcoolizada ou em alguma outra situação que não está respondendo, jamais um sim vai ser um sim, ela não está com a consciência, né? Então, sim, acontece por todos os lados, sempre aconteceu. A partir de agora, eu acredito que foi um ato positivo, essa alteração de 2018, e as mulheres se sentem mais à vontade de fazer a denúncia, mesmo que seja no dia anterior ou alguns dias depois, mesmo que elas não tenham nem provas suficientes, mas só de haver o registro e um aumento nesses casos, acho que já é uma evolução. Perfeito, para quem ligou o rádio agora, esse é o Baita Papo Entrevista. Hoje a gente está falando sobre o que você precisa saber sobre assédio e importunação sexual. Eu estou recebendo aqui no estúdio a Amanda Cavalcante Melo de Paula, ela que ingressou em 2021 na Academia de Polícia Militar, serviu em apoio operacional no 24º BPM de Alvorada. Desde 2022 está em Uruguaiana e é a primeira capitã feminina do Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira. Também é comandante de Companhia do Policiamento e atua na Patrulha Maria da Penha. Também junto comigo, Maria Lúcia Doravello, formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Uruguaiana, faz parte, já foi presidente da Comissão da Mulher Advogada, também faz parte da Comissão de Direitos Humanos e é conselheira da OAB RS Subseção de Uruguaiana. Também conosco, Raquel Antunes Salerno, que é guarda civil municipal aqui em Uruguaiana, ingressou no primeiro concurso em 2004 e foi a única agente feminina a ingressar na Guarda Civil Municipal. Já trabalhou em postos de serviço do patrimônio municipal e hoje integra a Ronda Ostensiva Municipal Urbana, a ROMU, trabalhando diretamente com as mais variadas ocorrências. Raquel, aqui na cidade, tu percebe que as mulheres elas são mais assediadas ou importunadas? Bom, continuando, né, dentro desse mesmo assunto anterior, a importunação ela é muito mais identificada e ela é muito mais denunciada, porque ela excede o limite do trabalho, né? Ela sai fora desse quadrado que o assédio ele se concentra. Ele se concentra dentro do ambiente de trabalho, também pode se concentrar dentro de uma escola, configurar dentro de uma escola de professor para alunos, né? Ou de diretor para funcionário de menor escalão. E aí pode acontecer também em igrejas, né? Infelizmente é polêmico tratar desse assunto, mas pode acontecer, né? Do caso do comando do pastor ou alguém influente no grupo religioso, não só pastor, não só a igreja, como também outras religiões, dentro do âmbito religioso pode acontecer, né? Não vamos falar somente de igrejas, qualquer ambiente religioso pode acontecer do mais alto segregar, ou iludir através de promessas ou de falsas promessas, ou de até usar a própria religião para influenciar uma mulher ou até mesmo um homem a ceder os seus desejos libidinosos. E a importunação ela é muito mais identificada. Há vários casos, houve várias denúncias sim, porém elas não foram registradas pela vontade da vítima, né? Tipo, alguém segue uma moça e uma mulher até certo lugar. Já houve casos de mãe e filha serem perseguidas por um importunador. E nesses casos, assim, a vítima ela reclama, porém muitas vezes quando ele vê a aproximação ou de uma viatura ou de alguém prestando atenção, já houve casos de popular seguir, o autor perceber e seguir, né? A moça se resguardou em um comércio, um local, se abrigou, as pessoas acolheram, alguém saiu atrás para ver aonde ele ia, né? Então, nesses casos, assim, é muito mais explícito, né? Existe mais registros desse tipo de caso, mais denúncias e é levado mais adiante a importunação, porque ela é na rua, ela é num ambiente onde alguém vai até o supermercado, ou vai fazer compras, ou anda pelo centro, o caminho até o colégio. Então isso aí aí há o medo
E a denúncia, ela parece que mais fácil das pessoas fazerem, né? Porque se trata de um desconhecido e não de alguém que está ligado no âmbito profissional. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue falando aí sobre o que você precisa saber sobre assédio e importunação sexual. Lembrando que você pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp da rádio 3412 3334. A gente já volta agora, são 17h23, 28 graus em Uruguaiana. Ideal para deixar o seu pet para momentos de lazer é na Benditos Pet. Temos creche de meio turno ou turno integral, hospedagem, banho e tosa, consultas, vacinas, coletas para exames, suporte em pós-operatório, atestado para viagem. A Benditos Pet Shop e Veterinária fica na rua 13 de maio, 2356. Telefone 99612-5296. Tenha mais saúde com uma equipe multidisciplinar e atendimento exclusivo. Venha para a ProEquilíbrio. Aqui você tem acompanhamento nutricional personalizado, treinamento funcional, reabilitação funcional, Funcional Kids, treino HIIT, Power Yoga, Pilates, Coraline. Nossa equipe é formada por educadores físicos, fisioterapeutas e nutricionistas. ProEquilíbrio cuida de você e da sua saúde. Presidente Vargas 2957, telefone 3412-2440. Seu caminhão e carreta precisam rodar com segurança. E na Rodoman Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários, você tem manutenção e revisão, uma linha completa de peças e acessórios. Acesse www.rodoman.com.br. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estamos no Instagram, @Rodoman Uruguaiana. Rodoman, há 24 anos a sua parceira na estrada. BR-472, quilômetro 578, saída para Itaqui. Telefone 55 34 14 0612. WhatsApp 55 98 451 0761. Estamos sempre evoluindo. O resultado contábil que a sua empresa precisa está no Guimarães Soluções Contábeis. Contabilidade para comércio, contabilidade para indústria, contabilidade para prestadores de serviço. Também aumentamos o lucro da sua empresa com serviço de gestão para negócios e gestão financeira. Guimarães Soluções Contábeis. Ligue 55 992 18 66 24. Avenida Presidente Vargas 4161. Baita Papo em Brasília. Correspondente João Pedro Vilela. Boa tarde, Dario. Boa tarde a todos os ouvintes do Baita Papo. Aqui em Brasília, a semana foi agitada após a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionar a veracidade da operação que impediu o ataque do PCC ao senador Sérgio Moro. Abre aspas, a armação do Moro, fecha aspas, disse o presidente. A maior facção criminosa do Brasil, o primeiro comando da capital, desembolsou mais de 1,2 milhão no plano para matar o ex-juiz e atual senador. E o pedido de uma CPI para investigar as recentes invasões do MST foi protocolado na Câmara dos Deputados. O autor do requerimento, o deputado federal Tenente Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, aguarda a instauração da CPI. O número de invasões dos primeiros 3 meses do governo Lula já supera o número registrado durante todo o primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. João Pedro Vilela, de Brasília. Você está ouvindo o Baita Papo Entrevista. Esse é o Baita Papo Entrevista com as notícias direto de Brasília com meu colega João Pedro Vilela, também jornalista. E hoje no programa a gente está falando sobre o que você precisa saber sobre assédio sexual e importunação. Estou recebendo aqui no estúdio a Amanda Cavalcante Melo de Paula, ela que ingressou na Brigada Militar em 2021, né, serviu em apoio operacional no 24º BPM de Alvorada desde 2022, está em Uruguaiana e é a primeira capitã feminina no 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira. Também é comandante de companhia do policiamento e atua na Patrulha Maria da Penha. Junto conosco, Maria Lúcia Dora Velo, formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Uruguaiana, faz parte e já foi presidente da Comissão da Mulher Advogada, também faz parte da Comissão de Direitos Humanos e é conselheira da OAB, subseção uruguaiana. Conosco também Raquel Antunes Salerno, guarda civil municipal em Uruguaiana, ingressou
através do primeiro concurso em 2004 e foi a única agente feminina a ingressar na Guarda Civil Municipal. Já trabalhou em postos de serviço do patrimônio municipal e hoje integra a Ronda Ostensiva Municipal Urbana, a ROMU. Também trabalha diretamente com as mais variadas ocorrências. Maria Lúcia, quais as penas para o assédio sexual e a importunação sexual? As penas para o crime de assédio sexual ela é um pouco menor do que a pena de importunação. Para o crime de assédio, a pena é de 1 a 2 anos. E para o crime de importunação sexual, a pena é de 1 a 5 anos. No assédio, a pena ela pode ser aumentada até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos, né, ou pode configurar estupro, como falou a Raquel anteriormente, se a vítima for menor de 14. Perfeito. Agora eu convido vocês e o pessoal que está acompanhando a gente ouvir um depoimento que eu colhi do pessoal das mulheres que foram vítimas de assédio, para a gente tentar identificar o que foi, se foi um assédio, se foi uma importunação sexual. Não tá passando. Tinha 22 anos, eu estava trabalhando numa loja aqui da nossa cidade, uma loja que já tem anos de atuação aí no mercado. E era um 31 de dezembro, já estava naquele momento em que o centro comercial já estava vazio, já não tem mais movimento, estávamos aguardando para fechar a loja e o dono da loja apareceu. Aí ele fez felicitações ali para os outros funcionários que estavam na frente e se direcionou ao meu setor, que era um caixa. Aí ele me felicitou e falou assim pra mim que ele queria me mostrar como é que ele ficava toda vez que ele sabia que ia me ver. E me abraçou. Quando ele me abraçou, eu senti a ereção dele. E nesse momento eu fiquei tentando explicar racionalmente na minha cabeça. Eu fiquei pensando, não, eu tô imaginando alguma coisa no bolso dele, não é isso, não tá acontecendo. Minhas mãos começaram a tremer e eu não conseguia responder e nem olhar mais no rosto dele. E ele falou, tu sentiu? E eu fazendo sinal com a cabeça que não. E ele falou pra mim que ele podia me mostrar de várias formas como é que eu deixava ele, como é que ele se sentia. E eu comecei a procurar, assim, olhando pros lados, alguma coisa que pudesse me tirar daquela situação, tentando encontrar os olhos de algum colega meu pra sinalizar que eu precisava que alguém fosse até lá. E ele falando algumas coisas, assim, sobre sentir vontade de me encontrar, que ele não tinha achado ainda nenhuma maneira de me falar, que eu era gostosa, umas coisas bem nojentas nesse sentido, e que ele queria me encontrar quando passasse as festas de final de ano ali, e que ele ia sair de férias, e quando ele voltasse ele queria me encontrar. E eu neguei com a cabeça, porque realmente, assim, as palavras fugiam da minha boca, eu não conseguia reagir, por ser a figura do meu chefe. E aí ele falou, tu não quer? E eu respondi, tu não, com a cabeça. E ele me disse, tu sabe que tu tem muito mais a perder não querendo. E aí nesse momento eu não respondi nada e continuei procurando, assim, no olhar das outras pessoas. E ele seguiu falando essas coisas que eu tinha muito a perder. E aí eu olhei pra ele e eu falei que se ele não parasse, eu ia contar para gerentes da loja. E aí ele falou que nada elas podiam fazer. E que era a minha palavra contra a palavra dele. Aí nesse momento eu fiquei com muita vontade de chorar. Eu lembro disso, sabe? Lembro de sentir meu estômago doer. E de querer, assim, o colo da minha mãe, o colo do meu pai. Eu me senti sozinha nesse momento, sabe? Foi horrível, horrível. E me dói até hoje de lembrar. E aí ele falou que, tipo, ele era o dono da loja, o que os gerentes iam fazer. E que eu tinha muito mais a perder se eu não saísse com ele. E eu ainda permaneci afirmando que não com a cabeça. E ele falou, bom, tu tomou tua decisão. E saiu. Depois, no dia 3 de janeiro, me chamaram no RH da loja pra me demitir. E não tinha motivo nenhum. E aí eu fui demitida. E aí eu tomei a decisão de contar. E aí eu contei pra gerente, porque eu exigi saber por quê que eu tava sendo demitida. E a resposta era só porque sim, eu tinha que ser demitida, eu era uma boa funcionária, tava fazendo meu trabalho decentemente, mas que, estavam fazendo corte de funcionário, essas coisas. E aí eu contei, e quando eu contei que tinha acontecido comigo, a gerente não acreditou, falou que eu nunca deveria ter falado aquilo, que ele era um homem íntegro, que em todos os anos que ela conhecia e trabalhava ele jamais seria capaz daquilo, que eu jamais deveria ter dito, e que a melhor coisa era me demitirem mesmo, que agora ela tinha certeza de me demitir. E aí eu tive que lidar, assim, com aquele homem, com a situação que eu vivi com aquele homem, de ter sido assediada e de ter sofrido essa represália, de perder o emprego por conta da minha recusa. E com uma descredibilização por uma mulher, sabe? Uma mulher que certamente já sofreu isso na vida dela, me descredibilizou, falou que inclusive era melhor mesmo me demitirem, que eu nunca deveria ter contado aquilo e que ela esperava que eu jamais saísse espalhando isso porque ele era um homem íntegro, casado, pai de menina.
E isso me marcou muito, me marcou tanto que hoje em dia, depois disso, em todas as outras empresas em que eu trabalhei, eu jamais quis ficar sozinha com nenhum outro homem perto, assim, de mim, dentro das empresas, porque isso já parece que vai acontecer de novo, sabe? Então, foi uma situação que me marcou profundamente, profundamente. E, bom, ele segue até hoje aí em Uruguaiana com a integridade moral dele ilibada. É o que a gente... Um caso típico de assédio sexual. Eu vi né? elas Claro. trocando olhares assim, todo mundo tava pensando a mesma coisa. Claro, claro, isso é claro. E muito, muito comum esse tipo de depoimento a gente ouve até fora do nosso âmbito profissional, a gente costuma ouvir isso, né? Acontecem casos até dentro da própria família da gente, porque a gente também tem meninas, mulheres que começaram a trabalhar agora e às vezes pode e acontecem coisas que a gente ouve dizer assim, algumas acham um meio dele, né, andar no meio da situação e sair fora de uma maneira tranquila, mesmo que notando, até porque quando se sabe que tem um agente de segurança na família, isso fica um pouco mais difícil, né? Porque, peraí, vai dar problema, alguém vai levar mais adiante. Mas é um caso bem comum e bem típico do assédio sexual. Porque ele suprime não só o corpo físico da pessoa, como também o psicológico, né? Ele abala e a pressão também é psicológica. Eu acho que um dos maiores danos, né? Além do físico, também o psicológico, porque é um trauma que fica. Sim, ela comenta inclusive ali, né, que ela que não consegue mais ficar sozinha no ambiente. Ela teve outras atitudes diante dos outros empresários, porque nem todo mundo vai fazer isso, obviamente não se pode generalizar que todo empresário vai ser assim, mas o medo que fica nessa vítima, ele deve até ter uma atenção maior de alguns órgãos em defesa da mulher, em tratar esse tipo de trauma, em tratar esse emocional que ficou abalado, e que vai carregar por muito tempo se não for trabalhado, né? Isso aí em alguns casos também a culpa, né, às vezes parece que é da mulher, né? Ela que se ensinou. Às vezes a própria mulher se sente culpada, né? E outra, que eu ouvi alguns depoimentos de algumas mulheres e até mesmo estatísticas, né, de alguns juízes e alguns promotores e advogados, que a mulher, ela muitas vezes ela já sofre a primeira invalidação quando ela vai dar queixa, que através de algumas perguntas desconfiguram aquele depoimento que ela está dando. E até uma coisa que eu esqueci de falar, que no momento que a gente chega ou uma guarnição chega no local da vítima, que a vítima está, o agente também deve ter muito cuidado, né, e no discernimento daquela ocorrência, porque também existem outros lados. Existem lados que uma pessoa tem uma rixa com outra, ou tem uma perseguição, ou tem alguma coisa, e pode haver sim uma falsa comunicação de crime. Então a gente no chegar no local é comum, é fácil identificar quando a vítima está realmente falando a verdade ou quando ela está tentando ser tendenciosa e causar uma situação ou para perseguir alguém ou para se vingar ou por algum outro motivo. Então esse é um discernimento que todo agente deve ter quando chega no local da vítima, mas jamais invalidar esta vítima, essa denúncia já da situação, né? Então prefere-se dar o encaminhamento à autoridade policial, porque lá a investigação é muito mais ampla, aliás, muito mais específica. Capitã, o que tens a falar sobre esse áudio? É um áudio que retrata um relato muito clássico do que é o assédio sexual. Lá no verbo do tipo penal tem constranger, e aí o que tinha falado daquilo que é uma promessa de vantagem ou uma ameaça. O dela falando clássica ameaça, né? Quando o chefe falou assim, né? Tu tem muito a perder se não aceitar ali o que ele estava propondo. E aquilo que eu havia mencionado da vítima ser vulnerável, ela não denunciou, porque ela mencionou ali que foi no dia 31 de dezembro e ela não falou pra ninguém e foi demitida lá pelo dia 3.
Então é o que a gente vê de estatística também. Ali foge um pouco da seara criminal, a gente leva para a área trabalhista. As vítimas, depois que perdem o emprego e ficam naquela situação ali, né, sem a renda, e ainda depois de ter sofrido o abuso, é que resolvem fazer alguma coisa. Se algumas dessas vítimas detêm algum tipo de prova, ainda dá tempo de fazer a denúncia e até de buscar na justiça trabalhista uma restituição por meio de uma indenização de danos morais. Não existe na legislação trabalhista, a advogada me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que não existe uma tipificação ali de assédio moral no trabalho, mas os entendimentos dos juízes já vão no sentido de dar a indenização por aquilo que foi comprovadamente sofrido de assédio. Então, assim, mesmo que não tenha tido aquela coragem de denunciar na hora, se conseguiu apurar provas, né, no futuro, esse caso aí clássico poderia ser tanto incriminado como ressarcido. E às vezes um caso denunciado traz outros, né, contra a mesma pessoa. Incentiva então aí acaba, né, acompanhar nesses casos desses médicos. Exatamente. Nunca aconteceu, aí uma resolve denunciar, surgem várias vítimas. E realmente a pessoa daí teria 2 anos para entrar com a reclamatória e conseguindo a prova do assédio, ela conseguiria uma indenização por dano moral. Doutora, sobre o assédio sexual ou a importunação, ela independe do sexo, né? Pode ser tanto para mulheres quanto para homens, quanto para gênero. É para todos os gêneros. É de mulher contra mulher, homem contra mulher, mulher contra homem. O mais comum é o que a gente vê do homem contra a mulher, né? Capitã, como é que a Brigada Militar atua aí na prevenção quanto a esse tipo de crime? Bom, quanto ao assédio, em se tratando de ambiente privado, de relação trabalhista, dificilmente a brigada vai ter como estar atuando preventivamente nesse ambiente. Vai ser só mediante acionamento ali do 190, sempre à disposição de qualquer circunstância que a vítima se sinta no direito de fazer aquele acionamento da nossa brigada. Já nos casos de importunação, que podem acontecer em qualquer lugar no ambiente de trabalho ou não, a brigada atua ali na forma preventiva com a presença policial, com a repressão qualificada, através de acionamentos, através de até populares falando, olha, eu vi aquele indivíduo fazendo tais gestos obscenos na rua, e ele é abordado na sequência, no dia a dia, e não ali na Patrulha Maria da Penha, mas de todo o nosso policiamento ostensivo que é lançado na cidade, está atuando em cima desses crimes. Perfeito. Agora eu convido vocês a gente ouvir mais um depoimento que eu recebi aqui. E tinha o hábito de comprar sempre a última Coca-Cola, porque raramente alguém pedia do lado. E nesse dia foi assim. Eu fui sozinha a viagem inteira. Num determinado momento, um senhor de aparentemente 60 anos precisou ir ao banheiro que estava ocupado. E eu disse que ele poderia sentar ao meu lado, para não ficar sacudindo enquanto aguardava o banheiro desocupado. Quando ele saiu do banheiro, ele sentou de novo do lado. Puxou o assunto que eu evitei, mas ele insistiu. Para não ser mal educada, eu comentei que estava indo para a casa da minha tia passar uns dias. Foi então que ele me convidou para passar o fim de semana com ele, que eu não teria custo e poderia até receber um dinheiro por isso. Na hora, tu não tem reação. Eu ignorei. Ele ficou falando mais algumas coisas sobre como seria legal e onde ele me levaria para jantar. Eu coloquei os fones, segui com a minha vista e então ele se levantou e nunca mais ouviu. Fiquei sem reação, atônita. Fiquei com aquilo por dias na cabeça. E poucas vezes falei sobre o assunto. Isso foi em 2003. Ninguém falava sobre assédio. Só depois da adulta conseguiram identificar o episódio. São situações que acontecem, né? E antes realmente não se falava muito sobre essa questão do assédio, né? Parece que foi uma coisa que, não sei, é de um tempo pra cá, né? Não se ouvia tanto antes. De um tempo pra cá, graças às inovações das leis, as mulheres que estão mais envolvidas em grupos que tratam de não ter a vergonha, de não ter o constrangimento de levar adiante isso, né? Acho que e aí a própria influência da mídia, né? Informando casos, informando leis, quando fazendo divulgações, isso aí faz com que se alastrasse mais a informação se espalhou mais, então há uma reação maior das pessoas. Mas ainda está engatinhando recém para
para uma real mudança, né, da nossa cultura, porque infelizmente tem essa cultura. Tem lugares, inclusive no nosso país aqui perto, cidades, locais, em que se uma mulher é assediada, ou é importunada, ou é abusada, a cultura é de que se deve agradecer por ter chamado a atenção masculina, que isso é importante, é uma vergonha nesse século, né, com a informação que temos, e uma mulher achar isso, né? Mas existe uma cultura em certos lugares do Brasil em que se alguém de fora chega e reclama por assédio ou por importunação, essa pessoa ela é execrada, ela é discriminada. Não, que é isso, capaz, tá se achando. E nesse caso dessa moça que a gente ouviu agora, ela, na época ela tinha 19 anos e aí foi assediada por um senhor de 60 anos, né? Que a gente também não vai imaginar que uma pessoa né, idosa, que ser educada, né, fosse assediar uma menina, né, no caso. Mas infelizmente a gente que trabalha com esse tipo nesta profissão, a gente sabe da crueldade e da... Infelizmente, né, a palavra não é bonita, mas da podridão de alguns seres humanos. E a lei da importunação sexual, que é essa lei nova de 2018, ela veio também para colaborar muito nesse sentido. Porque antigamente isso tudo era jogado para dentro do estupro. E aí a pessoa às vezes pensa, mas eu não fui estuprada, porque ela tinha uma visão do estupro, que o estupro era conjunção carnal, ou até o próprio juízo não tinha um padrão para julgar, porque era mais leve, né, do que uma conjunção carnal. Então a lei veio tornar mais claro e mais fácil a punição. E os entendimentos também, né, que o estupro marital mesmo é um tabu, né, é uma coisa difícil de ser levada adiante, porque a cultura é de que a mulher tem a obrigação de cumprir com seu papel de mulher, então isso torna ela vulnerável às vontades masculinas, o que a gente sabe que não é certo, que não é correto, né? O próprio assédio sexual em outros países já evoluiu um pouco em relação à nossa legislação, no sentido de que não precisa de tantos requisitos para poder ser configurado. Eu acredito que tem o assédio ambiental, eu acredito que é esse termo, que é considerado aquele beijo mais, sabe, mais grudado, aquele abraço que é inconveniente, mas que de repente não é teu chefe, mas é teu colega de trabalho, que vai fazer com que haja um constrangimento, que a vítima não se sinta à vontade de dar aquela enquadrada, né? Não, para com isso, eu não estou à vontade com isso. Então, como ele não é o superior, como ele não fez uma ameaça, como ele não fez uma promessa direta, aqui no Brasil não seria considerado não é considerado assédio. Infelizmente, eles pedem requisitos demais para configurar uma coisa que acredito que só baseado no constrangimento já haveria um motivo para ser investigado melhor, para ser tratado com mais atenção. Porque tudo entra o constrangimento, tanto físico quanto psicológico, emocional, afetivo, né? E tem uma série de fatores aí que já dava para pelo menos chamar um pouco mais a atenção para um olhar melhor sobre isso. Aproveitando tua fala, Raquel, eu gostaria que qual é que é a tua orientação para quem já passou por essa situação, mas tem medo da denúncia? Bom, infelizmente, para quem passou por essa situação, a primeira coisa é tratar esse trauma, tratar essa ferida que ficou, né? Se não há mais tempo da denúncia, se não há provas, se não há meios para se buscar juridicamente uma solução para isso, a primeira coisa é tratar esse trauma, né? Nós temos órgãos dentro da própria secretaria, dentro do próprio órgão da prefeitura municipal, órgãos, o CREAS, temos o apoio à mulher, tem a delegacia da mulher, que podem dar encaminhamentos para essas feridas, para esses traumas serem curados, porque essa pessoa precisa tocar a vida, precisa trabalhar. Mas o mais importante é que, primeiro, não generalizar os próximos passos, porque esse próprio trauma ele vai causar um medo nessa pessoa em que ela vai ter um olhar semelhante a todos que se aproximarem, né? Ela vai pensar, olha, eu vou trabalhar e já aconteceu, tipo essa moça já aconteceu outra vez, ela pode ter um olhar para esse novo patrão que não
necessariamente seja nem um pouco parecido, mas ela já vai estar aquele medo, ela não vai trabalhar tranquila, ela vai estar sempre com o pé atrás. Então, o cuidado de se curar desse trauma é importante, até para não criar visões distorcidas das próximas pessoas pelas quais ela vai cruzar. E se acontecer algum indício, né, tão claro quanto esse que aconteceu aí, a denúncia é o melhor caminho, né? Mesmo que ela não tenha todos, eu acredito, né, que a Delegacia da Mulher ela está aberta para depoimentos, para registros, mesmo que não seja tipificado, mesmo que não seja enquadrado o assédio sexual, o registro ele pode ser feito de qualquer forma, mesmo que não dê o enquadramento do assédio, e isso pode haver uma busca maior, por maiores informações, por investigação, que pode acabar até provando que essa mulher tem razão. Então, não ficar calado, quebrar o silêncio é a coisa mais importante, né? As autoridades estão aí, a gente que está na linha de frente, como diz, a gente tem muito pouco a fazer sobre isso. Por quê? Porque a gente não dá o enquadramento, a gente só encaminha. Só dá o encaminhamento e aí dali para frente, mas a nossa Delegacia da Mulher é muito eficiente, né, com os casos de violência à mulher, né, e o assédio é uma violência sexual, assim como o abuso, assim como o estupro, todos os crimes sexuais, eles são contra a dignidade, né, a dignidade sexual. Vocês três, né, trabalham em ambientes aí que muitas vezes são ocupados por homem, muito embora essa realidade está mudando bastante, né? Alguma de vocês já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Olha, no trabalho, eu acredito que no trabalho nós não temos muito esse problema, porque é uma questão que trata com a segurança, trata com a lei, a gente tem um esclarecimento tão amplo que não se vê quase essa situação. Mas já houveram casos passados em que algumas pessoas sim se sentiram constrangidas, mas não nesse nosso ambiente, em ambiente de trabalho no geral. E aí aconteceram conversas, né, e coisas, mas não nenhum caso de ser levado até uma autoridade. Comigo particularmente, não. Doutora? Não, comigo também não. Até porque eu acho que talvez pela nossa profissão, como tu disseste no começo, as pessoas já têm mais um receio desse, né? Ou porque realmente, graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema. Então... Capitão? Na instituição, na Brigada Militar, muito longe disso, né? Além de haver o respeito ali como uma instituição que trabalha ali em cima da hierarquia da disciplina, caso houvesse algum tipo de assédio sexual, que eu imagino muito distante da nossa realidade, a punição seria muito severa, né? Porque além de ir para a esfera criminal, a esfera militar também tem uma punição complicada. Então, desconheço. Quanto à nossa atuação, também, né, eu acho que o que a gente exerce ali talvez intimide um pouco, né? Porque sabe que a gente não vai ter medo de gritar, de falar, não vai calar. Mas acredito que mais se aconteça realmente como falou a capitã, não no sentido de o respeito, né? É uma coisa que vem já desde lá do início, assim como tanto de homem para mulher quanto de mulher para homem. Então é muito raro, eu já ouvi histórias de outros lugares acontecerem, mas é muito difícil. E sempre com aquele olhar clínico também, né? Que a gente ouve muitas coisas, mas sempre com aquele olhar assim, ó, que existe, infelizmente existe. Alguma vantagem querendo ser conseguida através de uma denúncia dessas. Aí vira totalmente, né? Ao invés da maior hierarquia ser contra o menor, tentar tirar vantagem, causando algum tipo de cenário para tirar a vantagem do empregador ou do chefe, ou seja lá do grau que tiver essa pessoa acima. Já houve muitos casos desse tipo também. Se aproveitar de uma lei. Isso, se aproveitar de uma lei,
E por isso esse olhar que a gente tem que ter de analisar essa situação. Inclusive na justiça do trabalho também, né? A gente vê esse tipo de inversão. E é sempre bom deixar claro também que imputar falso crime a alguém também é crime. É crime. Né? É um outro tipo de crime. Isso é muito bom ser esclarecido, porque as pessoas elas se valem muito da lei. Tipo, olha que bom surgiu uma lei, né? Que me protege, mas infelizmente as pessoas são muito sagazes, elas tentam tirar vantagens desse tipo de situação. A Maria da Penha é uma lei, né, que abrange muito, que é muito ampla nesse sentido, porque existem muitos casos em que a vítima, né, a suposta vítima, ela se diz perseguida, ela se diz judiada, ela se mostra uma vítima, e enquanto que no fundo ela está com muita raiva, ela está ressentida, e aí ela vai atrás e são muito espertas, porque elas usam de coisas assim, ó. Não, obviamente que nem todas, mas já houve casos de vítima dar e chegar até no juiz o caso e ser descoberto de que não era vero, não existia veracidade. Era apenas uma vingança. Eu vou convidar vocês a gente ouvir o último depoimento antes da gente finalizar o programa, e depois a gente fala sobre as formas aí de como provar e denunciar o assédio. Claro que tinha um relacionamento, por mais que não existisse, a fim de evitar possíveis situações constrangedoras. O que não adiantou de nada, pois um dos diretores da empresa começou sutilmente a dar investidas. 2 vezes mandou mensagem dizendo que havia sonhado comigo. E na tentativa de afastar, eu respondia que ele deveria rezar antes de dormir para parar de ter pesadelos à noite. Numa janta de confraternização, eu estava de calça e com uma regatinha, e começou a elogiar de maneira excessiva a minha tatuagem. Em outra oportunidade, num jantar da empresa, ele elogiou repetidamente o quão bonita eu ficava de batom vermelho. A fim de cessar os elogios, eu fui no banheiro e tirei o batom. Todas as investidas foram podadas de alguma forma, e mesmo assim não foi suficiente. Pois no retorno do feriado de 1º de maio, eu fui surpreendida com a demissão. Pois segundo a menina da RH, o referido diretor alegou que eu não tinha um comportamento adequado. E eu questionei o que seria um comportamento adequado, uma vez que o diretor ficava me mandando mensagens que sonhava comigo. O assunto foi levado para a diretoria. O vice-presidente leu toda a conversa e, de fato, constatou a má conduta do diretor. Entretanto, como havia um grande jogo político-troca da diretoria, a demissão permaneceu e o diretor seguiu no seu cargo. Na tentativa de minimizar a situação, o vice-presidente arrumou um emprego no escritório da sua esposa em Porto Alegre, mantendo o mesmo salário e benefícios, sendo um salário maior que as demais pessoas recebiam. É o poder, né? É o poder. É o poder, infelizmente. O que a gente vinha, né, quase mesmo a situação do primeiro depoimento lá, né, na questão do trabalho. Triste, né? Muito triste saber que uma situação dessas não se resolve. E nesse caso ela tinha provas. E ela tinha provas, e ela deveria ter procurado uma autoridade, né? Porque é claro que o poder ele foi usado para abafar o caso. Sim, ela sofreu 2 tipos de agressões. O assédio e depois o constrangimento pela necessidade do emprego, ter que se calar para aceitar aquela segunda oferta. É verdade. Pra gente finalizar aqui o Baita Papo Entrevista de hoje, eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem e orientação para quem está nos acompanhando. Capitã. Uma mensagem bem prática seria se resguardar quanto aos meios de prova. São aceitas todas as provas, todos os meios legais admitidos, tipo testemunhas, gravações, mensagens, filmagens, ali pelo próprio celular, troca de WhatsApp. E é bom registrar exatamente quais foram as abordagens que aconteceram. Sem me lembre de falar, porque vai ser importante na investigação, quando o delegado, a delegada for apurar. Então, por exemplo, não vai falar, ele me tocou, ele te tocou aonde? Ele usou a mão, ele se tocou, ele pegou na genitália. Então, assim, não seja genérica, fala tudo o que aconteceu, sem constrangimento, porque ali vai fazer a diferença. Quanto mais específico tiver, mais fácil vai ser verificar a veracidade dos acontecimentos. E também se resguardar ali no ambiente de trabalho, se optar por não fazer denúncia, por não sair do emprego daquele relacionamento que está acontecendo ali, o assédio,
procurar não ficar sozinha no mesmo ambiente, sempre chamar um colega perto para acompanhar, para que aquilo não evolua, porque pode haver o caso de um simples assédio sexual no ambiente de trabalho evoluir para uma violência na hora que ela disser um não. Então, muito atenção a isso e sempre nos chame da Guarda Municipal, nos aborde quando precisar, até de saber a informação, o que aconteceu, mesmo que já não tenha sido mais uma situação de flagrante. E denúncia com a delegacia, pode ser também o Ministério Público, se for uma empresa de médio porte, às vezes já tem um RH, uma ouvidoria própria para isso. Ali em relação à questão trabalhista também, os sindicatos, associações dessa carreira, o Ministério Público do Trabalho, Delegacia do Trabalho, tem vários meios e cada um desses órgãos vai te encaminhar para um local mais específico e te dar essas orientações. Doutora, em 1 minuto, sua mensagem. A minha mensagem eu deixo, então, é uma mensagem mais jurídica mesmo, que vale tanto para quem é vítima quanto para quem é o importunador, que esse tipo de crime, esses crimes sexuais, eles independem da representação da vítima, né? Eles são ações penais públicas incondicionadas à representação. Então, se eu vejo a cena, eu posso denunciar e a polícia vai investigar, vai haver o encaminhamento do processo, independente da denúncia da própria vítima. Tá? Um crime incondicionado à representação. 30 minutos, Raquel. 30 minutos, ótimo. Seguinte, acho que está mais do que a mensagem delas, eu só assino embaixo, né? A denúncia e esses detalhes que a capitã falou são importantíssimos, né? Procurar sempre uma autoridade, porque a orientação ela vai vir de alguma forma. E eu acredito que o melhor conselho é: vamos quebrar o silêncio e vamos fazer com que as coisas andem, porque nós estamos recém dando os primeiros passos para a reviravolta desse tipo de caso. Perfeito. Agradeço a presença de vocês. Voltamos numa próxima para falar de outro assunto. A Raquel já é minha convidada, já estava aqui em outras pautas também. Capitã, muito obrigada, e doutora Maria Lúcia também pela disponibilidade. Obrigada, eu. Na sequência está chegando o 96 Notícias e a gente se vê na próxima sexta-feira com o Baita Papo Entrevista. Bom final de semana para todos. Agora 28 graus em Uruguaiana. E abafado.